Estamos de volta com o programa Propostas para o Rio Grande, conversando hoje com o Carlos Schneider, candidato a governador pelo Partido da Mobilização Nacional. Eu gostaria de começar com a temática tributária, que está na essência da sua vida profissional também. O senhor é um especialista, é um consultor nesta área. Que números revelam e justificam essa sua grande preocupação? Vou lhe dizer que não é só sua, enfim, a questão da reforma tributária está na pauta de quem se interessa por mudanças, enfim, no país, mas que números, do seu ponto de vista, são um alerta para a necessidade dessa reforma tributária? Uma das grandes dificuldades hoje, eu não tenho dúvida, se fosse feita uma reforma tributária, teria que ser profunda. Que, na verdade, acontece em todos os anos reformas, mas a favor do governo, né? Porque em cada período executivo de administração pública se tem um aumento muito grande da carga tributária brasileira. Mas o que mais preocupa com toda essa questão da arrecadação do bolo tributário é saber que a União Federal fica com 70,1% do bolo tributário arrecadado em todo o país. Os estados ficam com 24,90 e poucos e aos municípios 4,76. Ora, onde acontecem os problemas sociais? Onde o cidadão comum busca a solução para os seus problemas de saúde, educação, transporte, alimentação, habitação? É na prefeitura. É com o seu governo, quando muito no estado. No entanto, o que nós percebemos uma legislação predatória, tributária, do ponto de vista arrecadatória, ela arrecada de uma forma voraz e os recordes estão aí para demonstrar que a União Federal mês a mês bate recordes em arrecadação federal. E no estado do Rio Grande do Sul nós não ficamos longe dessa questão quando se implantou a pauta tributária, da antecipação tributária, que é uma vergonha, né, para os estados, tributar um fato gerador que ainda não aconteceu, quer dizer, o cidadão comum que constitui uma empresa, compra de um produtor nacional ou dentro do próprio estado, é obrigado a recolher o tributo antes mesmo, lá na fonte geradora, antes mesmo do fato gerador ocorrer. Ou quer dizer, eu compro uma mercadoria de ti, tu és o produtor dessa mercadoria, tu vais descontar o ICM do produto que eu vou vender, do teu produto que eu vou vender para o consumidor final. Quer dizer, pode acontecer que nunca aconteça isso. Se eu vender ele a valores maiores, eu devo pagar a diferença? E se eu vender o produto por um valor inferior àquele da pauta imposta pelo governo, eu recebo essa diferença? Posso me compensar dela? Não. Recebo de volta? Não. Porque quem diz isso? A legislação. Mas, do ponto de vista legal, o Estado é obrigado a devolver essa diferença. Do ponto de vista legal, o Estado não pode te cobrar a diferença quando tu venderas a maior. Mas o Estado faz isso. Né? Então, tem que haver uma reforma tributária, porque o cidadão trabalha 4 meses e meio do ano só para pagar impostos. Carlos, deixa eu entender, de tudo, o grande debate também é essa concentração. De renda. Não, eu vou falar antes dos tributos. De renda também é um problema sério, mas a concentração dos recursos na União. O caso do Rio Grande do Sul, qual é o valor que o Rio Grande do Sul envia, quanto ele recebe de volta? Nós temos um orçamento do Estado, para ter uma ideia, para administrar o Estado todo, um orçamento em torno de 28 bilhões de reais. 28 a 30 bilhões, vamos para números redondos. O Rio Grande do Sul, através da sua matriz de produção, e todos os cidadãos contribuem para os impostos federais em torno de 32 bilhões de reais que nós mandamos todos os anos a Brasília. Isso sem contar taxas e serviços cobrados pela União que estão fora desta tributação. Porque tributo é gênero da espécie taxa, da espécie impostos, da espécie contribuição. Não, são espécies, né? E tudo isso, num somatório total, nós mandamos para Brasília por ano em torno de 32 bilhões de reais. Portanto, mais do que o orçamento do Estado. Pois bem, isto faz com que o Estado, a União Federal, concentre em torno dela 70,1% da carga do
bolo tributário brasileiro. E o Rio Grande do Sul recebe de volta quando, no máximo, 11%. Quer dizer, o que um governo faria em seu estado, e não estou falando só do Rio Grande do Sul, eu estou falando de todas as regiões, todos os estados da região sul e sudeste, e vou explicar por quê. Porque o que os estados não fariam? Em primeiro lugar, nós por ano, com alguma economia dessa tributação que vai para o centro do país, poderíamos pagar todo o nosso passivo de precatórios, que é outra vergonha dos estados federados brasileiros. Porque hoje o passivo de precatórios no Rio Grande do Sul está em torno de 5 bilhões de reais. Quer dizer, um pouco desse dinheiro que nós ficássemos aqui, poderíamos pagar tudo isso. Me parece, e a outra questão que a União Federal está dando à questão tributária é a roupagem das contribuições. Veja, por exemplo, a CID, que é uma contribuição de intervenção de domínio econômico sobre royalties. Royalties são aqueles valores que nós mandamos para fora do país para pagar uma espécie de aluguel sobre marcas, né? Como McDonald's, Coca-Cola, enfim, Pepsi-Cola. Royalties que são pagos, remetidos para o exterior, que até 2000 eram tributados em 25% do imposto de renda. A partir de 2000 foi implantada uma legislação que tirou 10% desses 25% do imposto de renda, porque o imposto é repatriado, 48% são repatriados entre os estados, e se reduziu para 15% de imposto de renda e os outros 10% foram cobrados a título de CID. E não pode isso, e a CID não é repartido com os estados, claro, né? E vai para certas regiões privilegiadas pela legislação federal. Pois é, com tanta dificuldade de arrecadação e essa divisão equivocada, enfim, que deixa os estados numa dificuldade tão grande, o senhor mesmo assim quer ser governador do estado? Justamente para começar uma mobilização nacional com todos os governadores brasileiros para que a gente dê um fim a basta a essa situação. Nós não podemos mais aceitar esta política tributária predatória que nós estamos assistindo no estado. Carlos Schneider, deixa eu te perguntar, é claro que política tributária é fundamental, a reforma, mas não resolve todos os problemas. Sim. E nesse sentido, a educação está lá no topo como uma das preocupações dos cidadãos. Quais são os projetos, qual o programa do PMN nesta área da educação para o Rio Grande do Sul? São vários. Começam lá em casa, na família. Já começa pela saúde, começa pela formação familiar. As crianças, no nosso plano de governo, ele contempla a educação em tempo integral. Esse negócio de fechar a escola tem que parar com essa barbárie, né? Como algumas propostas andam pipocando por aí. Não pode. E aí, eu não sou brisolista, mas saudosos momentos do Brizola, quando ele, em cada cantinho do Rio Grande do Sul, abriu uma escola para que elas pudessem ter um professor que pudesse ensinar e alunos que pudessem receber essa educação. E também, baseado nisso, o tempo integral na escola, na parte da manhã, o ensino curricular normal, e na parte da tarde, atividades pedagógicas, atividades físicas que possam ter, de um lado, o desenvolvimento psíquico e, de outro lado, o desenvolvimento físico, né? Integrar isso a alimentação saudável, né? E, além da alimentação saudável, um acompanhamento, porque às vezes a criança traz de casa alguns reflexos e os educadores precisam ter uma certa sensibilidade para sentir o que essas crianças estão passando em casa. E às vezes são os pais que estão ausentes nessa fúria de buscar sustentabilidade para a família. Mães e pais muitas vezes se ausentam de casa e acabam as crianças ficando sozinhas. Então a escola seria o tempo integral é uma das soluções para isso. Uhum. E a outra também é a integração com escolinhas de futebol, escolinhas de dança, enfim, que tenha uma atividade pedagógica que a criança possa se ocupar com isso. Começa já na fase da infância. E, é claro, depois no ensino primário, básico, claro, segue. Questão do salário dos professores. Esse é outro tema. Há uma corrente também que pensa em pagar o 14º salário. E acho até que é justo fazer a reivindicação. Mas eu acho que antes de ter um 14º salário, vamos pagar um salário melhor. E maneiras para isso existem. Tem projetos do Fundeb também, que, aliás, os estados pagam para isso, para a União Federal, né? E nós temos que ter esse repatriamento para melhor remunerar. Porque não é possível
tu ter professores formados com curso de pós-graduação ganhando 800, 900 reais. Isso é uma política salarial predatória. Isso é explorar o professor em sala de aula. E mais do que isso, professores e professoras, e você, telespectador que nos assiste, sabe muito bem as notícias que pipocam a todo instante na imprensa, professoras que são agredidas em sala de aula e não podem se defender, porque o aluno já vem com problemas de casa. E aí entra mais uma vez aquilo que a gente comentou, que tem que ter, o educador às vezes tem que ter uma certa sensibilidade de sentir o que acontece com a criança. E o salário, se não for motivador, que ele não dê autossustentabilidade, não tem motivação para entrar numa sala de aula, ainda correndo o risco de ter uma carga super pesada, porque tem que preparar a matéria de aula, e eu venho de uma família de vários professores, né? Não é uma missão simples. E não é um ponto isolado. Docência. O salário é uma das questões. E depois a questão da qualificação também precisa ser trabalhada. Na área da segurança, está lá no topo também das preocupações. O senhor pensa em investir no aumento do efetivo? De que maneira o senhor vai tratar como governador a questão da segurança? Ela não pode estar desvinculada das questões econômicas e educacionais. Já começa por aí. Mas me parece que hoje, na questão de segurança, existe uma coisa muito mais grave, que é esse maldito tráfico de drogas. E vou dar exemplos por que o Estado é ineficaz no combate do tráfico de droga. Eu, como morador na cidade de Novo Hamburgo, e acho que muitos de vocês que moram em seus municípios, sabem onde é o ponto do tráfico de drogas. Eu sei em Novo Hamburgo, aliás, por várias vezes eu chamei a Brigada Militar para que fizesse uma batida no local e não teve resposta. O Estado é ineficaz nisso. O Estado não combate o crime onde ele acontece. E aí que a gente se insurge com toda a segurança. Claro, vamos falar, falta efetivo, falta condições de deslocamento, isto também é uma realidade. Mas existem coisas que precisam ser priorizadas. E essa questão do tráfico de droga, nós sabemos em Novo Hamburgo, por exemplo, onde acontece, mas não se vê nenhum agente da segurança. No nosso governo, nós vamos equipar a Brigada Militar, não só de elementos técnicos, mas de elementos científicos de conhecimento, como escuta telefônica, claro, devidamente autorizado pelo Poder Judiciário. Nós vamos dar equipamentos necessários aos órgãos de segurança para o combate do tráfico de droga. É investimento na inteligência policial. Na inteligência policial. Isso precisa ser feito e o Estado não faz isso. E se faz com muita ineficácia, né? Muito débil, muito debilitado, muito frágil. E isso tem que ser a segurança pública no tráfico de droga. Eu tive minha casa assaltada por 9 vezes, né? Só para ter uma ideia. Sorte que nos deixaram viver. E isso faz com que a gente se refugie dentro da casa, se tranca. Qualquer pessoa que passa na rua ou perto da tua casa é suspeito, que é um erro, mas a sociedade nos impõe esse modelo de paradigma. E essas coisas... O tráfico de droga vai ser o primeiro ponto que nós vamos atacar. Claro, segurança também está associada a emprego, está associada à alimentação. Claro. Aí é uma cadeia. O senhor tocou num assunto da minha próxima pergunta. A questão da violência é resultante de um grave problema social em que vivemos. E aí, quando se fala em problema social, vem a questão do emprego. De que maneira o senhor pretende promover o desenvolvimento e o emprego, a geração de empregos no Estado? Interessante, muito interessante essa colocação, porque quem conhece o Rio Grande do Sul sabe o que nós sofremos a partir de 1994 com o Plano Real, sobretudo no setor vitivinícola, no setor moveleiro e no setor calçadista. E por que também não dizer do setor do agronegócio, que sofreram. O agronegócio sofre ainda hoje com essa questão da moeda, do câmbio. Ainda no ano passado, o ano retrasado, com a quebra do Lehman Brothers, que causou todo esse furor na Europa e no mundo todo, que deixou seus reflexos, causou impacto na redução dos preços, né, e dos preços das commodities, inclusive, foram atingidos. E a questão dos vinhos importados, com rotulagem absolutamente
obscura nos vinhos importados, conteúdo com antifermentativos não autorizados no país e entram assim mesmo legalizados. Nós não conseguimos entender isso, como isso acontece, embora seja matéria pertinente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas o setor sofre com isso, com essa política de importação de vinhos e do contrabando propriamente dito, né? Os vinhos importados esse ano